Vamos para o nosso resumo semanal. Eu estou aqui já com minha lição, meu guia de estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Hoje, que é sexta-feira, dia 27 de fevereiro, para a gente recapitular tudo, tá? Eu estou falando da lição da Escola Sabatina. A gente está estudando Cristo em Filipenses e Colossenses, do apóstolo Paulo, dando dicas, falando dos títulos de Jesus, de quem ele é, do que ele fez e como a gente ser seguidor, servo fiel dele, tá bom? Então eu espero que você tenha estudado diariamente, cumprido esse desafio, essa missão de buscar em primeiro lugar o reino de Deus todo dia, fazer o seu estudo aí, o seu devocional. Se você não conseguiu, hoje é uma chance de você recapitular tudo, tá? Fazer essa pincelada, é o dia de colocar o estudo em dia, tá bom? E aí, amanhã, no sábado, a gente tem um momento com a igreja, né, na Escola Sabatina, um momento ali de recapitular a lição com os irmãos, trocar ideias, compartilhar pensamentos e colocar as experiências que a gente teve com o aprendizado do estudo. Então vamos lá, tanto para quem já estudou como quem não estudou, vamos estudar aqui também o estudo adicional que tem na sexta-feira e a gente dá a pincelada para a gente aprender mais sobre a Bíblia, tá bom? Então fica até o final porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então. Antes de compartilhar, sempre lembrando você de curtir, comentar aqui, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, não se inscreveu, tá? Clica no sininho para receber aviso, notificação sempre que eu postar conteúdo aqui. É uma forma que você tem de agradecer e também é uma forma de você se tornar um missionário, uma missionária aqui pela internet, pelas redes sociais. Quando você faz tudo isso, curte, comenta, se inscreve, você ajuda o YouTube a mandar esse conteúdo para outras pessoas, tá bom? O algoritmo entende que o vídeo foi relevante, o conteúdo tá legal e aí ele manda para outras pessoas. Você também pode pegar o link e compartilhar aí no seu WhatsApp, mandar para as pessoas que você entende que esse estudo aqui vai ser importante, tá bom? Conto com você, dá essa moral aí rapidinho. Vamos lá então? Então tá aqui, sexta-feira, dia 27 de fevereiro, né? Mais uma semana aí, a lição número 9, indo embora, a gente finalizando aqui o estudo. Então, vamos ver aqui, a gente estudou reconciliação e esperança. Eu sempre pego aqui para complementar o estudo do professor Gilberto Brasiliano, lição fácil, e também o estudo do professor Cláudio Rui, do Descomplicando a Lição. Vou colocar aqui para a gente também. O verso para memorizar que a gente estudou durante toda a semana está baseado em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A gente sabe que o salário do pecado é a morte, e Deus é justo. Ele não pode tolerar a impunidade. Então o ser humano errou, pecou, caiu, desobedeceu, foi enganado por Satanás, e aí o salário do pecado é a morte. O ser humano precisava ser destruído, né? Só que aí Deus, por amor, por misericórdia, mandou alguém que não conheceu o pecado e tornou essa pessoa maldição, fez dessa pessoa pecado por nós, para assumir a nossa culpa. Quem foi essa pessoa? Jesus Cristo. E por conta disso, através dele, a justiça de Deus é revelada, né? Porque Deus é justo. Alguém morreu pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus, por amor, não deixou a gente, ser humano, morrer. Ele desceu. O filho dele se fez carne para morrer em nosso lugar. Para a justiça, a lei ser cumprida. Por isso que Jesus vem e fala, eu não vi abolir, não vi mudar nada, eu vim cumprir. Porque a lei de Deus é eterna, é imutável, né? Revela o caráter dele, revela a autoridade, a soberania, a santidade, a verdade, a justiça e o amor. E aí Jesus vem, né? É isso que Paulo está dizendo aqui pra gente, tá bom? Então, sexta-feira, o professor Gilberto resume aqui, ó. Encerrando o estudo dessa semana, vamos rever alguns pontos importantes sobre o assunto que abordou como tema a carta de Paulo aos Colossenses, tratando de reconciliação e esperança. Ao tratar desses assuntos, Paulo ofereceu uma explicação profunda sobre como a obra de Cristo na cruz mudou fundamentalmente a relação entre Deus e a humanidade e o que isso significa para os crentes. Eu aproveito para lembrar você do estudo de ontem que a gente fez. Eu botei um vídeo aqui muito legal falando da balança de Deus, medindo ali o pecado, a bondade, quem se acha bom, e a gente entender como é que é esse sacrifício substitutivo, essa justiça, a salvação é pela graça. Bem bacana, tá aqui no card, aqui em cima, nos comentários. Aproveita a lição de quinta, ficou excelente com esse vídeo aí, porque mostra de forma bem cinematográfica, né? O que a Bíblia traz pra gente de forma escrita, tá bom? Então vamos lá aqui. O professor Cláudio Rui, do Descomplicando a Lição, coloca o seguinte, ele faz uma abordagem sempre interessante, né? O problema humano. Qual foi o problema humano? Foi a ruptura do relacionamento com o seu Criador, com Deus Todo-Poderoso. O problema humano não é a ausência de moral, porque as pessoas, até que se dizem ateus, que não acreditam em Bíblia, não acreditam em Deus, eles têm um
princípio moral, valores morais, seguindo tradições humanas, né? Então, não é ausência de moral, porque algumas pessoas até têm uma moralidade. O problema é a ruptura da relação com a autoridade moral transcendente, né? Ou seja, o Deus criador de tudo que rege todo o universo. A queda moral em Gênesis 3, que é a rejeição da dependência de Deus, né? A desconfiança, achando que Deus estava escondendo algo, e aí o diabo fala, ele está escondendo, ele não quer que você seja igual a ele. E aí Eva e Adão se deixaram levar em busca da autonomia como critério de saber sobre o bem e o mal. O eu torna-se a medida da moral. Então, quando o homem cai, ele deixa de ter Deus como soberano, como governante, e passa a querer ser igual a Deus no sentido que Lúcifer queria ser, né? Igual a Deus, ser criador, estar acima do Altíssimo, se achando autossuficiente, né? E aí as consequências vêm. A culpa real, eles ficaram com medo, com vergonha, né? A desarmonia interior, as coisas começam a ser deterioradas, a morte chega, conflito social, irmão mata irmão, necessidade de justificar a própria autonomia. Então, idolatria, desobediência, rebelião, tudo vem por conta dessa quebra, dessa ruptura com o relacionamento com Deus. Então, pergunta-chave: como lidar com a culpa e o conflito moral após essa queda, essa ruptura? E aí o professor Cláudio Rui coloca aqui, ó, em Colossenses 1, verso 20, que a gente estudou durante a semana, Paulo afirma que Deus decidiu reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as da terra como as do céu, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz. Por quê? Deus sabia, a gente estudou aqui antes de tudo, que Lúcifer iria se rebelar. É um mistério de Deus que não tinha sido revelado, ele deixou tudo acontecer para que as pessoas, para que o mundo, o universo soubesse que ele é amor, que ele é justiça, que ele é santidade. O anjo se rebelou, levou um terço, veio para cá para a terra, enganou o ser humano, tomou posse desse mundo aqui, e aí fez tudo se distanciar de Deus, e aí Deus vem para reconciliar tudo, toda a criação dele com ele mesmo, né? Porque era o propósito dele, sempre foi a paz, a harmonia, né? E aí o diabo vem quebrando isso, lutando para que a gente não seja reconciliado, né? Esse é o grande conflito cósmico. O que significa reconciliação, então, em Colossenses 1:20? Reconciliação não é a criação nova, mas a restauração da ordem, do princípio de como era tudo antes do pecado. E esse conceito é interessante, meu irmão, minha irmã que acompanha aqui, porque as pessoas pegam na Bíblia a palavra ao pé da letra, nova criatura, nova criação, nova aliança, e acha que é uma coisa diferente, inédita. E na verdade o conceito da Bíblia de nova não é esse. O novo, nova criação, nova criatura, é a gente voltar à origem do Éden antes do pecado, quando a gente tinha contato direto e servia com toda a plenitude, né, o Senhor. Então, nova criação, nova criatura não é ser uma coisa inédita, é ser conforme Deus tinha criado lá no Éden antes do pecado. Né? Nova aliança não é uma coisa inédita, é uma coisa diferente. É a mesma aliança que Deus tratou de fazer com o homem lá no Jardim do Éden. Ó, tem tudo, governe tudo, domine, só não coma daquela árvore ali. Ou seja, me obedeça, me sirva com fidelidade, e aí eu vou te dar vida eterna, vida em abundância, vida plena. Não existia dor, lágrimas, sofrimento, morte. Essa é a lei de Deus eterna, o pacto de Deus é esse. Ele querendo ser o nosso Deus e pedindo que a gente o aceite, use o nosso livre-arbítrio de forma voluntária para aceitá-lo como nosso governante. E por isso que ele deixou uma opção da pessoa desobedecer. Ele deixou a árvore ali e falou, não coma. Deu a possibilidade do erro, do pecado, porque ele não quer robô. Ele quer que a pessoa decida por amor, por obediência, por reconhecimento. O ser humano caiu. E é isso que as pessoas não entendem. A nova criação, nova criatura, nova aliança não tem nada a ver com uma coisa inédita diferente. Tem a ver com restauração da ordem do original, tá? Porque quando o pecado entra, a gente quebra tudo isso, há uma ruptura, a gente se perde, se distorce, a imagem é distorcida e aí a gente precisa ter restauração, remissão desse erro. E é por isso que Deus faz nova todas as coisas. Por quê? A gente agora está com a natureza pecaminosa, corrompida, distante de Deus. E ele faz nova porque a gente vai voltar para a origem, tá? Paulo não diz que o universo foi criado de novo, mas reordenado. Está aqui na Bíblia. O termo indica restauração de relacionamento rompido, pacificação de um sistema em conflito moral, realinhamento de todas as coisas ao governo legítimo de Jesus Cristo. Há uma desarmonia profunda entre o ser humano e a ordem moral do universo depois que o pecado entrou. O mundo envelheceu, morreu, se deteriorou
E aí vai se tornar novo quando Jesus vier e restaurar tudo conforme era antes do pecado, tá? É isso que a gente precisa entender quando fala de novo. Então a premissa que a gente entendeu na semana toda, a essência foi essa aqui, ó. No novo nascimento, ou seja, quando a gente se batiza, que morre pro eu, pra velha vida, ó, o novo não é que você é uma nova pessoa diferente, não é a mesma pessoa, só que agindo de forma diferente, pensando de forma diferente. As pessoas não entendem, né? Um novo nascimento, você precisa nascer de novo. E aí o fariseu pergunta, como é que eu vou voltar para dentro da barriga de minha mãe? Por quê? Pega a palavra ao pé da letra, não entende o contexto. E Jesus fala, né? Quem não nascer da água e do espírito, ou seja, não é você entrar na barriga, nascer de novo, nascer diferente, ser uma outra pessoa. Não, é você entender e mudar o seu comportamento, o seu propósito de vida, enxergar que é Deus que deve ser o seu comandante, e não você mesmo, ou qualquer outro tipo de pessoa ou coisa, né? Então, no novo nascimento, o coração é posto em harmonia com Deus, na medida em que se harmoniza com a sua lei. Por isso que Jesus fala que vai plantar agora, quando ele vem no coração a lei. Não precisa mais de tábua de pedra. Quando essa poderosa transformação é realizada no pecador, naquela pessoa que aceita Jesus, ele passa da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão e da rebelião, da desobediência para a obediência e lealdade. Por isso, meu irmão, minha irmã, que a obediência é uma consequência de quem está salvo, de quem realmente aceita Jesus como Salvador, quem ama de verdade, se submete e aí demonstra isso nas suas obras. Então, é uma consequência. Não salva ninguém a obra, a lealdade, a obediência. Isso é demonstração de quem está salvo em Cristo Jesus. Então, essa pessoa que aceita Jesus de verdade, o cristão genuíno, terminou a velha vida de afastamento de Deus, começando então a nova vida de reconciliação, fé e amor. Então, é uma página em branco, né? Quando a gente se batiza, que emerge, depois emerge, mergulha e levanta, a gente continua na mesma vida, no mesmo mundo, na mesma cidade, na mesma igreja. Então, mas a gente se torna nova criatura para ter uma nova vida como? Decidindo agir de forma diferente. Palavras, pensamentos e ações. É isso que faz a gente ser nova criatura, né? Em Cristo Jesus, deixando o poder do Espírito Santo agir dentro de nós. É isso, tá bom? Então, o termo novo não é ao pé da letra ali uma coisa diferente, inédita. É você sendo transformado, voltando à origem, em comunhão perfeita com Jesus Cristo, com Deus. Tá bom? Então a gente viu aqui no sábado justamente essa introdução do tema reconciliação e esperança, porque Jesus fez isso aqui desde o início, veio morrer, substituir a gente na cruz, no pecado, na sentença, que a condenação do pecado é a morte. Ressuscitou, mostrando que o poder, que o sangue de Cristo tem poder, e fez uma promessa de vir buscar a gente. Aquele que nele crê não vai perecer, vai ter vida eterna. É a esperança que a gente tem. A reconciliação divina deixa de ser um conceito cósmico para se tornar uma transformação individual e profunda. Por isso que a gente precisa demonstrar na nossa vida prática, né? Então a morte na cruz, está aqui em Colossenses 1:20. Você tem que demonstrar uma fé ativa, trabalhar na missão. A gente viu, não adianta ser um cristão 007, né? Que ninguém conhece, ninguém sabe, não demonstra isso, vive igual a qualquer pessoa que não é cristã. Tem que ser uma fé ativa. E aí a gente vai entender todo o mistério revelado em Jesus. Que a gente viu que o mistério de Deus era ele. O plano de salvação era o Filho dele se fazer carne e morrer por nós para acabar com o domínio de Satanás. O amor de Deus reconcilia o ser humano alienado, tornando Cristo a real esperança da glória em nós. Então foi todo esse aprendizado maravilhoso que a gente teve durante essa semana. O professor Cláudio Rui coloca aqui, ó, reconciliação é a restauração da dependência de Deus. Porque o diabo quer trazer autonomia e independência, autossuficiência, ego, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, achando que não precisa de Deus nem de ninguém, né? E na verdade, Deus quer salvar a gente para ser servo dele, para a gente viver subserviente a ele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Biblicamente, reconciliação significa Deus restaurando a relação rompida entre ele e a criatura. Está aqui, ó, 2 Coríntios 5:18-19. A reconciliação afirma que o problema não é excesso de lei, como alguns falam, né? E aí querem abolir a lei é pesada, isso e aquilo. Não, a lei que é pesada é a lei da tradição humana, é a lei da distorção dos fariseus, é a lei que vem de homens. A lei de Jesus, a lei de Deus, que é a lei do amor, o fardo é leve, o jugo é leve, é agradável, né? Então o problema não é excesso de lei. Só são 10 mandamentos que são promessas, são bênçãos e que se resumem em duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, ao nosso semelhante, como a gente ama a gente mesmo.
Então não tem excesso, né? Então o problema é a separação da fonte da vida. Quando você se separa de Deus, você começa a distorcer as coisas. Tem mimimi, justificativa, começa a querer descumprir, desobedecer para viver a sua conveniência carnal, os seus desejos, né? E aí negando a obediência a Deus. E quando você se separa da fonte da vida, você morre, né? O ser humano não precisa redefinir o bem, mas voltar à relação com o bem, que é Deus, que é Jesus. A autoridade moral não nasce do consenso. Vamos definir aqui entre a gente aqui o que é coisa boa, as leis. Vamos aqui através da política fazer leis aqui para melhorar, para salvar o planeta, para salvar o Brasil, para salvar a Bahia, para salvar aqui a cidade. Não vai, porque do ser humano de natureza pecaminosa não surge nada de bom. Mas a autoridade moral tem que nascer do caráter de Deus, porque Ele é bom, Ele é amor. Reconciliação restaura a dependência como condição de vida. Para a gente ter vida, a gente tem que estar ligado à videira, conectado a Jesus, a Deus, que é a fonte da vida, né? Então é isso. Então a dependência com Ele é que de fato nos traz vida em abundância, a vida eterna. Era isso que Adão e Eva tinham lá no início. E quando eles romperam, eles perderam. A morte entrou no mundo, né? Então, simples assim a receita. Olha aqui uma ilustração bacana que o professor Gilberto Brasiliano traz. Ó. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele nos reconciliou com Deus e nosso relacionamento ficou em paz com o céu. Agora imagine que Jesus Cristo é nosso advogado e o juiz no Tribunal de Justiça é o nosso Pai. Ambos nos amam mais do que pode ser expresso por palavras. Se ao enfrentar o julgamento, você soubesse que seu irmão, a quem você ama, e quem você tem confiança será seu advogado, e soubesse também que seu pai, a quem você respeita e compreende, quem te gerou, será o juiz. Imagina, seu irmão é o advogado e seu pai é o juiz. Porventura, você não deporia seu caso em suas mãos com espírito tranquilo? Não aceitaria, ó, que bom que é meu pai que está lá e meu irmão que sabe quem eu sou, né? Que tem amor por mim. Então é isso que o professor Gilberto aqui está contando essa história para a gente refletir. Se você soubesse disso, você não ficaria tranquilo? Com toda certeza você poderia fazê-lo, uma vez que tudo estivesse bem entre vocês três por causa da reconciliação que nos traz esperança. Então, se você é uma pessoa amável, boa, respeitadora com seu pai, com seu irmão, você sabendo que eles que estão ali, vocês têm uma reconciliação, vocês têm amor, têm relacionamento, têm afeto, então o resultado aqui vai ser positivo. É isso que acontece quando a gente está pertinho de Deus, de Jesus. Ele vai ser o nosso advogado, o nosso justo juiz, e ele sabe melhor do que ninguém quem somos nós. Então, ele vai nos defender se a gente quiser, né? Se a gente aceitar. Fomos reconciliados com Deus de todas as obras más, ruins, negativas, que antes a gente praticava. E Deus nos concedeu uma nova oportunidade de vida através do Senhor Jesus. Ao aceitá-la por meio da fé, mostramos nosso arrependimento e somos renovados pelo batismo. Agora, a vida é uma novidade espiritual que deve agradar nosso Pai Celestial. Então, se eu aceito de verdade, se eu reconheço a soberania dele, se eu amo, eu aceito viver uma vida conforme ele pede, em obediência, para agradar a esse Deus maravilhoso. Nossa experiência cristã nos levará a entender o que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, sobre eles permanecerem firmes na fé, conectados com Jesus, a videira verdadeira que nos leva a produzir frutos abundantes e genuínos de uma vida cristã. Firmes assim na fé, vamos descobrir que o plano eterno de Deus era nos salvar e nos acompanhar no trabalho de salvar outros ao nosso redor. Então, olha, não é só a gente, não é só olhar para o nosso umbigo. A gente, quando aceita Jesus, está claro nos estudos que a gente já teve que a gente precisa trabalhar em prol da causa de Deus. Ser pescadores de homens, nação santa, povo eleito, sacerdotes, exemplo para trazer os que estão afastados. Por isso, ele nos acompanha, né? Ele nos capacita. Tá bom? Então, nessa introdução toda, aqui no auxiliar do professor, o pastor Adenilton Tavares, ele separou em 3 temas todo o assunto que a gente estudou durante a semana. No domingo, a gente viu aqui reconciliados de obras más, de obras ruins. Na segunda, a gente viu aqui, ó, se permanecer na fé. Isso tem a ver com a reconciliação, com fé e esperança. Foi o tema que a gente abordou. Na terça-feira, falamos o plano eterno de Deus. Então, a gente viu o pastor Adenilton comentando que isso, a gente participa, somos instrumentos de um plano muito maior, que envolve todo o universo, porque o pecado começou lá no céu. 1/3 dos anjos celestiais caíram, foram enganados por Satanás. E aí, a gente faz parte desse conflito cósmico, né? Na quarta-feira, a gente viu aqui o mistério de Deus é revelado. E na quinta, o poder do evangelho. Isso tudo mostrando a importância da maturidade em Cristo, né? Que Deus vem trabalhando, lapidando de forma pedagógica e didática esse plano para a gente entender.
Algumas coisas sendo reveladas de forma progressiva para as pessoas que ele quer, no momento certo, porque ele quer salvar a todos. E se ele ainda não voltou, é porque a gente precisava estar aqui nesse mundo para também contribuir com essa missão. Por isso, meu irmão, minha irmã, não fique parado, não fique parada. Procure fazer algo em prol da causa de Deus. Você nasceu com esse propósito, glorificar a Deus, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Ainda que você faça coisas para a sua manutenção aqui nessa terra, veja como agradar a Deus, testemunhar sobre Jesus, falar de Deus, fazendo tudo que a gente faz nas áreas da nossa vida. Essa é a missão que a gente está aqui, né? Essa é a maturidade que a gente encontra. Então, no domingo a gente viu aqui, reconciliados de obras más, de obras ruins. Deus toma a iniciativa de resgatar a humanidade sempre, ele que vai ao nosso encontro, né? Então, porque a gente, quando o pecado entrou, se tornou inimigo de Deus, né? A gente se encontrava em inimizade com o Criador. E aí ele fez uma promessa de o descendente da mulher, o ser humano, ser inimigo de Satanás, da serpente, quando aceita Jesus. E aí Jesus vem e aí cria essa amizade de novo com Deus e nos torna inimigos da serpente, de Satanás, né? Então reverte a situação. Isso é reconciliação com Deus. A gente volta ao estado original de antes do pecado, como Adão e Eva eram. Iniciativa divina sempre, ele que criou a gente, soprou em nossa narina, nos criou a imagem e semelhança dele, a gente errou, decepcionou, falhou. Mas mesmo assim, ele criou um plano de salvação, de redenção, para nos perdoar e nos resgatar. Então, Jesus veio substituir a gente na cruz para nos unir de novo com ele e com o Pai, né? O Evangelho é justamente esse resumo de tudo que eu falei aqui. É a resposta simples para a nossa incapacidade de estarmos salvos, porque o salário do pecado era a morte e a gente errou. E esse evangelho precisa se renovar em nós a cada manhã, a cada dia. E a gente precisa divulgar, falar disso, que esse mundo aqui vai acabar, a gente está aqui de passagem, somos peregrinos, que tem um novo céu, uma nova terra esperando por nós. Basta a gente aceitar o chamado, né? Outra coisa interessante que o professor Cláudio Rui trouxe aqui, e eu fiz questão de trazer, é sobre a igreja como instrumento da reconciliação. A gente falou muito do termo igreja, e eu falei aqui em vários estudos aqui anteriores, está aqui a playlist aqui em cima, está na descrição do vídeo, no comentário, que a igreja não tem nada a ver com placa denominacional, com placa de igreja, né, com denominação cristã. Tem a ver com o povo de Deus que aceita Jesus como Salvador e aí obedece a Jesus. Essa é a igreja de Deus, né? Só que o professor Cláudio Rui aqui trouxe uma abordagem muito legal, né? Ou seja, a igreja, a placa denominacional, a igreja adventista, batista, católica, assembleia, testemunho de Jeová, a igreja não existe para substituir Deus. A igreja, que é uma organização civil, né? A sociedade ali organizada de pessoas, são pessoas que acreditam no evangelho, ela existe para tornar visível a reconciliação que Deus realizou em Jesus Cristo. A gente está aqui para ser nação santa, povo eleito, sacerdotes. A igreja, a placa denominacional, está aqui para ser como o povo de Israel foi chamado para ser. Nação santa, povo eleito, um grupo de pessoas separadas, diferentes, para tornar visível a reconciliação de Deus em nós. Olha o desafio, é para isso que serve a igreja. Deveria ser assim. Então olha aqui, ó, o fundamento. Deus reconcilia o mundo consigo em Jesus Cristo. E Jesus vem e traz a sua igreja, é o fundamento da igreja. Ele é o fundador da igreja, por isso que é cristianismo, não é igrejismo, como muito cristão infelizmente segue. O padre, o pastor, o líder espiritual, ao invés de seguir a Cristo. Não é a placa da denominação da sua igreja que é importante, porque senão você está seguindo o igrejismo e não o cristianismo, que a fonte, o fundamento é Jesus. Então, independente da placa, o que você tem que se apegar é a palavra de Deus, ao verbo que se fez carne, a Jesus Cristo, tá bom? E aqui o professor Cláudio Rui coloca isso, a igreja, a placa denominacional é chamada para ministrar essa reconciliação, para divulgar, para pregar, para ser uma instituição que preza unicamente, exclusivamente, trabalhar em cima desse ministério. E aí o que é que significa isso? A igreja, portanto, não cria a verdade. Não tem como trazer tradição humana, dogmas, diretrizes humanas, filosofias humanas, para querer colocar isso como verdade, porque Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A igreja, a placa da denominação, ela não pode criar a doutrina do nada. Ela tem que ser testemunha da verdade que está aqui, ó, na Bíblia. Está aqui, ó. E é por isso que a gente, nós adventistas do sétimo dia, batemos no peito com tranquilidade. Que nossas doutrinas, tudo que a gente segue, está aqui na Bíblia. Infelizmente, somos a minoria que guardam os 10 mandamentos, como Deus pede, né? Que tem Jesus como único mediador entre Deus e o homem, como Filho de Deus.
Então tem gente que se diz cristão, mas desobedece o que está aqui. Muda a lei, desobedece, diz que foi abolida, diz que não precisa mais, diz que era para fulano, que era para cicrano. Inventa mimimi, desculpa para não obedecer. Tradições humanas, teorias diversas de pessoas sendo usadas como instrumento de Satanás para afastar a verdade, você da verdade. E aí você tem que tomar cuidado com isso, né? Então a igreja, a placa da denominação, não cria verdade nenhuma. A igreja, ela tem que ser testemunha da verdade criada por Deus, por pessoas inspiradas por Deus, os profetas, e restaurada em Cristo. Jesus vem para corrigir os erros, as distorções. Então, a verdade foi restaurada em Jesus quando ele veio. A igreja não impõe moral, como algumas já tentaram. A igreja aponta para a fonte de toda a moralidade, que é Deus, que é Jesus Cristo. A igreja é sinal de relacionamento. Não é centro moral autônomo, independente, de autoridade, como algumas se colocam aí acima até de Deus, se colocando igual a Jesus, que perdoa pecado, que você tem que se confessar para eles, né, que são representantes de Deus na terra. Só eles é a igreja, só eles são representantes de Deus, e isso não é bíblico, tá? Então, a igreja é um sinal de relacionamento, é um grupo de pessoas que se relacionam com Deus, não é um centro moral independente, autônomo, autossuficiente, como alguns colocam aí. Como a igreja combate o relativismo, né? Que tudo é relativo, né? O bem e o mal, o certo e o errado, não existe a verdade absoluta. Como tem líderes religiosos dizendo que cada um tem a sua verdade. Não, a verdade é só uma, é Jesus. E aí esse relativismo, como é que a gente pode combater isso dentro da igreja? Sem se tornar autoritário. Aqui, a verdade precisa ser vivida antes de ser proclamada. Então, a gente precisa viver isso na prática, mostrar através do nosso comportamento, das nossas obras, e deixar as pessoas perceberem isso, a nossa diferença, como Jesus demonstrou, com ternura, amor, compaixão, misericórdia, né? Firmeza. Então, autoridade moral demonstrada em amor, do jeito certo, né? Obediência como fruto da reconciliação, ser obediente a tudo. Dependência de Deus como liberdade restaurada. O relativismo é vencido não por coerção, obrigando, punindo, como a igreja já tentou, algumas igrejas, como a igreja católica, né, queimou Bíblia, perseguição, matou cristãos, com coerção forte, né, ameaça. Infelizmente vai voltar a acontecer isso, né, é bíblico a profecia, perseguição aos remanescentes. E é por isso que a gente não pode se apegar à placa de igreja, porque muitas igrejas que se dizem servir a Deus vão perseguir e até mesmo matar os cristãos verdadeiros, os remanescentes, que vão ser firmes na palavra correta, na verdade, não vão querer abdicar, largar a verdade para seguir tradição humana, decretos humanos. E aí, a igreja, a placa denominacional, as bestas vão se levantar, como está lá no Apocalipse, e vão perseguir o remanescente fiel. E a gente precisa estar atento, né? A igreja não vence o relativismo discutindo o conceito, mas vivendo a reconciliação que o relativismo não consegue produzir. Tem que demonstrar na prática. Onde o relativismo dissolve a verdade para preservar sua autonomia, sua soberania aqui no mundo terreno, a igreja verdadeira, o povo de Deus, manifesta a verdade que restaura a dependência e gera a vida plena em Deus, em Jesus Cristo, né? Então o povo remanescente segue a verdade, independente de ter placa de igreja, de denominação, querendo fazer coisa diferente. Então são dois termos que se misturam, não sei se você captou. Quando a gente fala de igreja na Bíblia, a gente está falando de um povo remanescente, fiel, que obedece unicamente à palavra de Deus e toda a Escritura, Velho e Novo Testamento. Essa é a fonte da verdade. Jesus do Velho Testamento e Jesus do Novo, porque a Bíblia toda fala dele, do plano de salvação, do Evangelho em Cristo Jesus. Quem está usando outras coisas está errado. E a gente fala de igreja nesse mundo nosso. Muita gente usa esse termo para representar a denominação, a placa católica, adventista, batista, assembleia. Então essa igreja, instituição, é uma representação civil da igreja de Cristo, né? Que é uma representação universal de todo aquele que crê, que aceita Jesus como Salvador, né? Tem aí os desigrejados, né? Que o pessoal fala que é aquele que se diz servo de Deus, cristão, seguidor de Cristo, mas não congrega. Se diz cristão, mas está desobedecendo a palavra, porque Jesus disse que é para congregar. Então, tem que fazer parte da igreja, do povo remanescente fiel. E aí a pessoa precisa escolher qual está ali dentro da verdade bíblica para seguir essa igreja, né? E aí muita gente não quer porque vê a teologia da prosperidade, muita gente distorcendo a Bíblia, sendo hipócrita, incoerente. Pior do que muita gente que não é cristão. E aí a pessoa fala, eu não quero participar dessa denominação não, dessa igreja não. Mas Jesus fala que a gente tem que congregar. Então procure
Porque tem igreja, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que traz a verdade. Mas dentro dessa igreja tem pessoas doentes, tem pessoas hipócritas, incoerentes, pecadores. Todos somos pecadores, né? A igreja é hospital. Não dá para você não querer congregar na igreja mirando no ser humano que está ali igual a você, pecador, caído, doente. A diferença é que ali dentro tem doentes querendo se curar, querendo ser tratados, buscando a fonte da vida, a cura em Jesus Cristo. Então não mire em pessoas, não mire nos erros das pessoas que estão na igreja, dos líderes que estão na igreja. Mire no líder maior, no cabeça da igreja que a gente viu, que é Jesus Cristo. Tá? É o nosso exemplo, beleza? E aí você não vai encontrar justificativa mimimi para não congregar, porque Jesus pede para a gente congregar, tá bom? Ele fez isso, estava na sinagoga, os apóstolos fizeram isso, e o cristão genuíno congrega em igreja, né? A igreja, o templo, né? Então é importante esses conceitos aqui do estudo dessa semana. Na segunda a gente viu aqui, ó, se permanecer na fé. Então é isso. Permaneça na fé, independente de ter gente incoerente, hipócrita, fazendo coisa errada na igreja, né? Porque a igreja, ela é falha, é pecadora, é defeituosa, mas é a noiva de Cristo. É a menina dos olhos, né? Ou seja, o povo remanescente, mesmo não merecendo, como o povo de Israel, foi chamado ali para ser o primogênito, nação santa, povo eleito, sacerdotes, exemplo, mas só tinha idólatra, desobediente, mesmo assim a misericórdia ia alcançando, né? A salvação requer continuidade ativa e um alicerce que não se abala diante de esforços humanos. Então, a gente falou aqui da importância da permanência firme, do alicerce sólido na palavra de Deus, nas mansões celestiais, no foco na salvação, e a gente vai ser inabalável no Senhor Jesus, não acreditando nas nossas próprias forças, né? Diferente do conceito, uma vez salvo, salvo para sempre, a segurança depende de se manter firme na esperança, vigiando e orando todo dia, se policiando para não cair nas tentações, não desobedecer a Deus. Por quê? Se você aceitar Jesus como Salvador e vacilar, continuar pecando numa vida de pecado, idolatrando, com relacionamento errado, homossexual, roubando, matando, mentindo, né? Transgredindo a lei ali, o decálogo, você vai estar comprometendo a sua salvação. Por quê? Não é porque a obra salva, é porque a obra condena. A obra, o seu comportamento, vai dizer se você de fato se tornou um cristão verdadeiro, aceitou Cristo como seu guia ou não. Se você só disse que é cristão da boca para fora, mas seu comportamento, suas palavras, seus pensamentos são totalmente antibíblicos. Vão fora, contra o que Deus traz como correto, como coerente, né? Representando o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, é por isso que a obra condena, tá bom? A gente viu isso aqui no vídeo que eu mostrei aqui no estudo de quinta. Então, o professor Cláudio Rui coloca aqui, ó, o papel individual na reconciliação. Então, Deus fez tudo, é pela graça dele, o mérito é dele, mas a gente precisa dizer que quer, porque ele não vai salvar ninguém obrigado. Então, a gente precisa de uma ação nossa, uma atitude nossa, usar o nosso livre-arbítrio de forma, né, correta para poder se reconciliar. Reconciliação começa em Deus, mas passa pelo indivíduo. Você precisa aceitar, porque ele não vai levar ninguém obrigado à força, porque Deus é amor. Nem por força, nem por violência, é por amor. Por isso você precisa dizer que aceita e demonstrar isso sendo nova criatura, mudando o seu hábito, seu estilo de vida, seu comportamento. Largando o pecado, morrendo para o seu eu, para o seu ego e nascendo da água e do Espírito, né? Ninguém nasce reconciliado automaticamente. A reconciliação é oferecida por Deus e acolhida pessoalmente. Então você recebe e aceita, tá bom? Dimensão pessoal, reconhecer a ruptura, ou seja, que você é pecador, que você sozinho não tem como ser salvo, não importa o que você faça, que você precisa de um redentor, de um salvador. Então, queda moral. Abandonar a autonomia como critério do bem, aceitar a dependência de Deus em Cristo, permitir a restauração do relacionamento e que o Espírito Santo transforme você em algo melhor. Então isso é a dimensão pessoal que você precisa desenvolver para Deus de fato e Jesus habitar em você. Não existe reconciliação coletiva sem reconciliação pessoal. Não tem como você congregar em igreja, fazer parte do mundo, da família de Deus, dos cristãos, dos filhos de Deus, sem você se reconciliar consigo mesmo e com Deus, né? Sem você primeiro estar alinhado aí com Deus. Tem um estudo que eu fiz aqui, Livrando-se da Culpa, né? Do estudo bíblico Revelações, onde a gente falou da criação, né? Da origem do mal, do plano de salvação, da Bíblia, e tem uma parte que é só disso, da gente se livrar da culpa, entender quem a gente é e entender que Cristo joga nas profundezas do mar toda a nossa iniquidade, pecado, uma vez que a gente decida
que vai segui-lo, mesmo a gente fraquejando, tá? Porque a jornada do cristão é assim, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então não dá pra gente ficar depressivo se a gente não conseguir cumprir aquilo. Vamos pedir a Deus, ao Espírito Santo, pedir perdão. Senhor, eu tentei, fracassei, caí, pequei, me perdoe, mas eu não quero. Me dê força para eu não errar de novo, né? Porque por mim eu não consigo. Me dê força, Espírito Santo, para vencer esse mal, esse pensamento errado, essa ação errada, esse comportamento errado que eu sei que é errado. Então reconheça o seu erro, converse, confesse e peça a Deus para te dar força para vencer. Cada um tem o seu pecado, o seu erro, a sua tentação, a sua dificuldade, né? E aí, cabe a gente, é relação, é reconciliação pessoal. É você e Deus. Por isso que a salvação é individual, tá bom? E aí, a gente vai poder ajudar o outro com a nossa experiência, com o nosso testemunho. E aí sim, buscar uma reconciliação coletiva do povo de Deus como um só. Que Jesus fala, né? Quando ele estiver perto de voltar, vamos ser todos um só povo. E ele, o nosso pastor, né? Vai chamar o povo remanescente para sair do meio dos hipócritas, dos incoerentes, dos falsos cristãos e se unir em um povo genuíno, fiel. O cristão como testemunha viva contra o relativismo. Então, enquanto o mundo vai estar dizendo que não tem certo e errado, que tudo é relativo, o cristão genuíno vai ser se ensina ou não, vai defender a verdade, testemunha viva, remanescente, guardando os mandamentos, testemunhando corretamente de Jesus. Então, nesse mundo de relativismo cultural, político, financeiro, econômico, tudo, o indivíduo que é reconciliado, que é cristão de verdade, que aceitou Jesus, se torna um sinal no meio de tudo. Como isso acontece na prática? Uma vida coerente, uma verdade que vai ser visível através do seu jeito de ser, do seu modo de vida. A obediência por amor não vai ser peso, você vai fazer com satisfação porque você está fazendo com gratidão, com reconhecimento. A autoridade moral vai ser legítima na sua vida, não vai ser com segunda intenção, você não vai estar fazendo com o intuito de ganhar uma coisinha de Deus, para não ser queimado, para estar na vida eterna. Você está fazendo porque reconhece Deus como amor, Ele como seu Criador. A dependência de Deus vai ser uma liberdade. Você vai sentir prazer em ser servo de Deus. E a humildade vai fazer parte, né? É uma ruptura do ego, da sua autossuficiência, da sua arrogância, prepotência. Então, veja como o Espírito Santo desenvolve esses frutos. Vida coerente, obediência, dependência e humildade. Essas são características do cristão genuíno, tá bom? O relativismo é confrontado quando alguém vive sem precisar redefinir a verdade para se sentir livre. Então não precisa mudar a Bíblia, querer ajustar a Bíblia às suas conveniências, às suas concupiscências, né? Não é a Bíblia que tem que se adaptar ao que você acha, ao que você quer. É você que tem que se adaptar à Bíblia, ao Evangelho, né? Frase-chave: a verdade não deve ser imposta. Ela se torna crível, né? Palpável, quando é vivida na prática, no seu dia a dia por você. Terça-feira, o plano eterno de Deus. Mesmo em meio à limitação e ao sofrimento, o ministério de Paulo cumpria um propósito no cronograma divino. Então a gente sabe, a gente até falou aqui um ditado que fala que Deus escreve certo por linha torta, né? Então às vezes a gente tem consequências que a gente recebe por conta das nossas atitudes erradas, o uso errado do livre-arbítrio, tem tentação, tem provação, tem coisa ruim que o diabo faz que chega pra gente, mas mesmo assim Deus pega isso e usa em favor da causa dele. E quando a gente entende isso, a gente age como Paulo, mesmo estando ali sofrendo, preso, querendo estar solto, visitando os irmãos, fazendo a missão, ele aceitou, se alegrava no Senhor, ficava feliz e procurava salvar pessoas, falar de Jesus, fazer a missão onde ele estava, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Então, palavra livre, a gente viu aqui, 2 Timóteo 2, verso 9, mordomia divina, servir a Deus como mordomo. E aí a gente vai demonstrar que a gente é de fato uma pessoa eleita em Cristo Jesus, né? Para representá-lo. Nossas decisões integram a oikonomia de Deus, que ordena todas as coisas para a salvação desde a eternidade, né? Então, antes de criar o mundo, a gente já tinha esse desígnio de Deus aí, porque ele predestinou todo mundo para a salvação. É a única coisa que Deus predestina, é o ser humano para ter vida eterna. Predestinação de Deus não é definir o que a gente vai fazer, é ele dizer o planejamento que ele tem para nós. Então é igual um pai que faz uma poupança para um filho fazer uma faculdade. Então ele predestinou uma conta, um dinheiro para aquilo. Mas se o pai morre, o filho pega o dinheiro depois e gasta, compra um carro, vai para a farra e gasta tudo. Então o pai predestina, mas ele não define, não é ele que decide. Ele predestina, ele faz um planejamento, mas depende da ação do indivíduo que vai receber esse planejamento. Então Deus predefiniu, predestinou a gente para a salvação. Só que o homem caiu, pecou, quebrou isso por causa do uso do livre-arbítrio. Deus vem
e traz um plano para predestinar de novo a gente, dá uma chance, uma redenção. E aí muita gente não quer, muita gente não aceita, se rebela. E aí, infelizmente, alguns vão se perder por decisão própria, né? Deus não predestina ninguém para a morte, como tem algumas teorias falsas doutrinas aí, né? Ele só predestina para a vida, porque ele é vida, ele é amor. Quem trouxe o mal e a morte foi o diabo, não foi Deus, tá? Tem muita gente que distorce isso. Então, por isso aqui que a oikonomia, que é o termo grego aí, fala disso, né? Ordena todas as coisas para a salvação, desde antes de criar a gente, tá bom? Então aqui o professor Cláudio Rui, já finalizando, o dia de hoje fica um pouquinho mais longo o vídeo, né? Mas é coisa boa, a gente recapitula na sexta-feira, tem um estudo adicional, vale a pena a gente trazer mais esse aprendizado aqui. Então participamos de um plano maior, a gente falou isso, né? Somos apenas instrumentos para que todo o universo se reconcilie. Por quê? O pecado começou lá no céu. A pulga atrás da orelha, né? Que levou um terço dos anjos a caírem. A gente é um Big Brother aqui e depois de tudo o que acontecer aqui, vai ter uma reconciliação geral de tudo. Todos vão saber que só o Senhor é Deus, que Ele é amor, que Ele é justiça, que Ele é santidade, que Ele é verdade. A reconciliação não é apenas pessoal ou eclesiástica, né? Da placa da igreja, da denominação. É cósmica. Deus está reconciliando todas as coisas em Jesus Cristo. Como a gente falou no início, né? Do concílio que teve, que Deus reuniu os anjos para mostrar a supremacia de Cristo, que Ele representava Deus, que Ele era criador. E o Satanás se rebelou, ficou com inveja, com discórdia, se curvou, mas não era de coração. Se curvou ali só da boca para fora, de forma mecânica, mas criou rebeldia e trouxe aí a iniquidade, né? E aí Deus vai reconciliar tudo aqui na terra, porque Jesus se fez homem. E aí vai mostrar a todo mundo de novo que todas as coisas existem por causa de Jesus, que Ele criou e tudo existe para Ele, né? Foi isso que a gente estudou aqui. O lugar do indivíduo nesse plano. Qual é o meu lugar e o seu? Minha fidelidade não é isolada. Minha obediência não é privada. Minha vida reconciliada tem que ser testemunha para o mundo e para o universo. Por isso que o depoimento, o testemunho, as histórias de livramentos, de milagres precisam ser ditas, né? Por quê? As pessoas precisam ser impactadas também. Cada cristão reconciliado participa da resposta de Deus ao relativismo, à autonomia e à rebelião. A reconciliação começa em Deus, alcança o indivíduo, forma a igreja e responde ao universo, né, sobre esse conflito cósmico aí. Então, o plano eterno de Deus, antes, durante e além da queda, a gente resumiu tudo aqui, a Bíblia resume isso tudo, né? A reconciliação não é um plano emergencial, não é uma coisa feita sem planejamento, na loucura, não. Deus é ordem, é justiça, né? O plano de reconciliação é a expressão histórica de um plano eterno de Deus, de um Deus de amor, para a sua criatura, que Ele criou a imagem e semelhança dele. Deus sempre foi relacional, sempre buscou relacionamento. A vida sempre foi dependente. A verdade sempre foi objetiva. O amor sempre foi o princípio do governo divino. Antes da queda, dependência era a vida. A lei era a expressão do caráter de Deus. Era a harmonia baseada no amor, a lei do amor. E aí a gente cai, perde tudo isso, ao ponto de gente achar que a lei não precisa, que a lei foi abolida. Veja como chega, o diabo vai contaminando a raça humana, né? E aí, após a queda, o plano eterno assume uma forma redentiva, né? Deus entra na história em Cristo Jesus, o Emanuel, Deus conosco. A reconciliação restaura de novo aquela origem antes do pecado, antes da queda, né? Que foi rompido pela autonomia, pelo orgulho, pela tentativa de achar que Deus estava sendo injusto, né? Então, a gente aí vem mostrando Jesus sendo o restaurador dessa brecha. A redenção não cria algo novo, restaura o que sempre foi único e verdadeiro. Então, quando a gente vê novo na Bíblia, como eu falei, nova aliança, nova criação, nova criatura, é restaurar o que sempre foi único e verdadeiro antes do pecado entrar no mundo. Então, quando você entende esse contexto importante na Bíblia, a pessoa não distorce, não pega ao pé da letra e acha que é uma nova coisa, né? Uma nova coisa diferente, inédita, diferente, que Jesus veio, se contradisse, trouxe uma coisa e depois muda, cria outra. Não, senão a Bíblia entraria em contradição e a Bíblia não se contradiz, né? Na quarta-feira a gente viu aqui o mistério de Deus é revelado, que é justamente isso, Jesus vindo restaurar tudo isso. O plano da salvação, oculto por eras, é finalmente revelado como a união de todas as coisas em Jesus. O propósito eterno de sempre salvar, a unidade em Cristo, que é o mediador, e a habitação interna dele em nós, nos tornando nova criatura. A presença de Cristo em nosso coração
é o penhor da eternidade, unindo todo o universo sobre o mesmo Redentor. Amém, né? Glória a Deus por isso. Na quinta a gente viu justamente o poder desse evangelho, da vida de Jesus aqui na Terra, o Deus que se fez carne, se fez ser humano. Então o evangelho é essa divulgação, é essa mensagem, é essa pregação que foca em Jesus Cristo para conduzir cada pessoa à maturidade espiritual e à integridade doutrinária. O Cristo crucificado, a gente entende tudo isso, os conceitos, a verdade que é uma só, e a gente aí cria essa maturidade completa. E aí vamos caminhar rumo à salvação, porque Cristo é o caminho, né? O caminho de vida, que é um só, é estreito, é tortuoso, porque o diabo vai fazer de tudo para tirar a gente do caminho, mas no final a gente vai herdar a vida eterna. Ser perfeito em Cristo, a gente viu aqui que significa crescer continuamente em sua graça, protegido pela Escritura contra o erro. É deixar ele agir em nós, né? Porque da gente mesmo a gente não consegue. O professor Cláudio Rui traz um complemento disso também, do poder do evangelho, né? Falando que é a reconciliação que vence essa soberba nossa, essa autonomia, essa autossuficiência. O evangelho não é apenas perdão, é poder restaurador. O evangelho derrota a autonomia, não pela força, mas pelo amor que reconcilia a gente com a fonte da vida, né? Com Deus, com Jesus. Onde está o poder do evangelho, então? Daqui, ó. Restaura a relação com Deus. Jesus veio e se tornou a ponte, o meio que aproximou de novo a gente, a imagem que a gente tinha, que foi distorcida, corrompida, de novo à sua origem. Então, restaura a relação com Deus, deixando a glória de Deus habitar em nós novamente. Reposiciona o ser humano na verdade, porque o ser humano caiu na mentira, nas conversas fiadas de Satanás. Substitui a autonomia por dependência consciente e transforma obediência em resposta. Então isso aqui é muito bacana, isso da autonomia e da dependência, porque o ser humano gosta de ser dono de si mesmo, do seu próprio umbigo, meu corpo, minhas regras. E isso é coisa do diabo. Porque Deus criou a gente para ele ser o governante, o controlador. Tá? E aí ele criou outras coisas para a gente dominar a terra, os peixes, as aves, seja domine tudo aí. Mas você é dominado por mim. Então a gente precisa acabar com essa autonomia, com essa autossuficiência e deixar Deus governar a gente. É uma dependência consciente, você tem prazer em decidir se curvar e deixar Deus te governar. Esse é o cristão maduro, né? É a crença amadurecida do cristianismo. E não a pessoa que não quer servir a Deus. Acha que sabe o que é melhor para si. Acha que sabe mais do que a pessoa que criou, que é o criador do universo, né? Então, é essa a humildade que a gente precisa desenvolver. Então, o evangelho transforma a obediência em resposta de amor, e não por obrigação, não forçado, né? Não por coerção, não com segundas intenções, tá bom? Porque o evangelho vence o relativismo, porque não negocia a verdade, não impõe pela força, pela coerção, revela uma vida que funciona sob a dependência. O evangelho é poderoso porque torna a verdade desejável e a dependência uma coisa libertadora. Imagina você saber que você está sendo protegido e cuidado por um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, que não vai deixar você sofrer, né? Então você deseja, você tem ansiedade para estar com Deus no céu, para sair desse mundo aqui. É diferente daquele que está gostando de viver aqui e não quer sair daqui. Fica ainda pedindo, oh, Deus, não vem agora não, Jesus, demora mais um pouquinho que a coisa está boa aqui. Então, a pessoa ainda não entendeu. Tem outras coisas que ela está amando mais do que a Deus. Porque quer ficar aqui nessa terra, nesse mundo, imagine, né? O plano eterno revela quem Deus é. O evangelho revela até onde ele vai para restaurar a vida na verdade. Nos dá o que ele sempre planejou. Aqui na sexta-feira, a gente vê aqui o estudo adicional, né? Finalizando. A justiça de Cristo substitui nossa pecaminosidade, transformando o caráter por meio de uma entrega diária. Justiça atribuída, misericórdia, graça, mesmo a gente não merecendo, poder transformador através do Espírito Santo, vigilância inteligente, a gente tem que fazer a nossa parte sempre. Ao desviarmos o olhar de nossas falhas para a perfeição divina, recebemos a habilitação necessária para viver com alegria e vencer qualquer obstáculo, né? Amém. Aqui no guia, o autor coloca também, e aí eu leio o comentário de Ellen White para a gente finalizar. Ele coloca aqui, ó, não possuímos em nós mesmos a justiça necessária para satisfazer as exigências da lei de Deus. Ainda mais depois do pecado, que a gente tem natureza pecaminosa, nos tornamos inimigos de Deus. Mas Cristo providenciou uma solução. Ao você se entregar a Jesus, aceitando-o como seu Salvador,
Você, por causa dele, vai ser considerado justo, meu irmão. Justa. Amém, né? Escreve aí amém se você confia e acredita nisso. Não importa quão pecaminosa possa ter sido a sua vida. O caráter de Cristo substituirá seu caráter e você será aceito, será aceita diante de Deus como se não houvesse pecado. Joga nas profundezas do mar. Além de tudo isso, Cristo transformará seu coração e ali, pela fé, ele vai habitar. Por meio da fé e de uma contínua submissão de sua vontade a Cristo, você deve manter essa ligação com Jesus sempre, diariamente. Assim fazendo, ele operará em você o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Portanto, nada temos pelo que nos vangloriar. Nenhum motivo para exaltação própria, que eu posso, que eu fiz, que eu faço, que eu sou isso, que eu sou isso. Não. É a humildade. Porque a gente só é algo se a gente deixar Cristo em nós e o mérito é dele. Nossa única razão para a esperança está na justiça de Jesus, que nos é atribuída quando a gente aceita ele como nosso Salvador, né? Como resultado da obra do Espírito Santo que ele desenvolve em nós, que habita em nós, né? Nós passamos a ser o corpo, templo do Espírito Santo, o qual atua em nós e por nosso intermédio. Ellen White escreveu isso no livro Caminho a Cristo, página 40 e 41, publicado pela CPB, a versão de 2024. E olha uma mensagem dura agora que Ellen White teve uma visão, uma revelação de Deus, e ela fala aqui, ó: foi dado a mim o esclarecimento muito vívido de que muitos sairiam de nosso meio. Deus tenha misericórdia. Muitos darão ouvidos a espíritos enganadores. Olha isso, o demônio, o diabo, com os anjos caídos, trazendo espiritismo, espiritualismo, paganismo, sincretismo religioso, mentiras misturadas com verdades, falsas doutrinas. E Ellen White fala aqui, ó, doutrinas de demônios, para tirar você do caminho correto. O Senhor deseja que toda vida que professa crer na verdade, nele, tenha inteligente compreensão do que seja a verdade. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 332. Amém, né? Deus tenha misericórdia, nos dê sabedoria e discernimento para a pessoa não se apegar à placa de igreja, a líder religioso nenhum, e se apegar na palavra de Deus. Na verdade bíblica, que é uma só, né? Não se apegar à tradição humana nenhuma, por causa de fulano ou de cicrano, né? E entender que só Jesus salva e a gente precisa obedecê-lo, né? É extremamente encorajador saber que Deus toma a iniciativa em nossa salvação. Não é mesmo? Pergunta aqui o pastor Adenilton Tavares, do Auxiliar do Professor. Sem esse movimento inicial da parte de Deus, será que conseguiríamos nos aproximar dele por conta própria? Certamente que não. Como disse de forma persuasiva um grande escritor, Tozer, antes que o homem possa buscar a Deus, Deus precisa primeiro ter buscado o homem. A Bíblia mostra que Deus tomou a iniciativa não apenas em um nível cósmico, ao alcançar a única ovelha que se desviou, nosso planeta, a Terra. De todos os seres criados por Deus, de todo o universo, que existem outros seres, conforme a Bíblia, Ellen White também confirma isso, a Terra foi a única ovelha que se desgarrou. Mas também, em um nível pessoal, tem uma coisa que vai trazer um privilégio pra gente, ó. E aí ele fala, afinal, não foi exatamente isso que Jesus fez com a mulher samaritana junto ao poço? Lá em João 4, do verso 1 ao 42. E também com Natanael, João 1, verso 48. E com tantos outros, a compaixão, a misericórdia e cuidar desse que se desgarra, que comete o erro, né? Embora Deus tome a iniciativa de nos salvar, não podemos esquecer que Ele espera que a nossa resposta ao seu amor por nós seja o nosso amor por Ele e o cumprimento do nosso papel em seu plano divino de salvação cósmica. A demonstração do amor é a nossa obediência a Ele. Deus pode nos usar apesar de nossas fraquezas e limitações. Em seu poder e sua força, podemos fazer mais do que imaginamos. No entanto, precisamos ter em mente que somos apenas atores, instrumentos em uma história divina muito maior do que os nossos próprios enredos particulares. Então não se trata só de você, meu irmão, da sua família. É da raça humana. É da imagem do Deus que foi questionada por um anjo. Um dia poderemos compreender mais plenamente o papel que nossas histórias individuais desempenharam na grande narrativa da redenção. Até que esse dia chegue, Deus deseja que cresçamos em fé, conhecimento e amor como instrumentos de reconciliação e esperança de Deus com a raça humana, né? Amém. Que a gente seja esse instrumento, né? Para finalizar aqui, depois eu leio
um slide final aqui do professor Gilberto Brasiliano. No comentário final de Ellen White, ela coloca aqui, ó: como o sumo sacerdote deixava suas suntuosas vestes e oficiava com o vestuário de linho branco do sacerdote comum, assim Cristo tomou a forma de servo e ofereceu sacrifício, sendo ele mesmo o sacerdote e a vítima, o cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se fez maldição, né? Isaías 53, verso 5. Cristo foi tratado como nós merecíamos ser tratados. Para que isso? Para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Ou seja, para a gente ter a vida eterna, a glória, voltar a ser como o ser humano era antes do pecado. Jesus foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação nenhuma, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. A gente merecia a morte, mas ele quis dar para a gente de volta a vida eterna. Jesus sofreu a morte que era nossa, para que recebêssemos a vida que era dele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Por sua vida e morte, Cristo realizou ainda mais do que a restauração da ruína produzida pelo pecado. O objetivo de Satanás era causar uma eterna separação entre a humanidade e Deus. É o foco dele. Tirar a criatura que Deus achou tudo muito maravilhoso, muito bom, que criou a imagem e semelhança dele. O diabo se alegra tirando essa criatura da comunhão com Deus. E aí por isso que a Bíblia fala em Apocalipse: irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja, né? Contra o povo de Deus. E aí Ellen White finaliza dizendo que ao assumir a nossa natureza humana, Jesus, o Salvador, se ligou à raça humana para sempre. Um laço que jamais se romperá com a terra, com essa ovelha que se desgarrou. Ele estará ligado a nós por toda a eternidade. Porque em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não o deu somente para levar os nossos pecados e morrer em sacrifício por nós. Deu para a raça que foi apóstata, desobediente, para assegurar seu imutável conselho de paz. Deus deu seu Filho unigênito para que se tornasse membro da família humana, mantendo para sempre uma natureza humana que nenhuma outra nação teve, nenhuma outra raça teve. Olha o privilégio que a gente acabou tendo, mesmo não merecendo. Ou seja, a gente erra, peca, e o amor de Deus transforma a gente em especial perante todas as outras criaturas. Que coisa, né? Essa é a garantia de que Deus cumprirá a sua palavra. Vai voltar para nos buscar, o desejado de todas as nações, porque o Filho dele se fez ser humano como nós, né? Amém. Deus seja louvado. Para finalizar, estou já acabando aqui. O professor Gilberto Brasiliano coloca aqui, ó: finalmente aprendemos nessa semana sobre esse mistério de Deus, que foi revelado para todos e que compreendia a salvação de todas as pessoas, judeus e gentios. E Jesus, com seu sacrifício na cruz, nos colocaria nessa posição de sermos aceitos pelo Pai. Inclusive, isso mostra o poder do Evangelho nos alcançando e nos transformando para cumprir o que foi dito. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A saber, quem são esses? Os que creem no seu nome. Que Jesus é Deus, que Jesus é Rei, é o nosso Salvador. E que sabe o que é melhor para a gente. Quando a gente demonstra isso, sendo obediente. Jesus fala: se me ama, guarde os meus mandamentos. Então, se você diz que ama, se você diz que ele é seu Salvador, obedeça. João 1, verso 12, está escrito isso. Louvado seja o nosso Deus por essa reconciliação e esperança de vida eterna. Amém, né? E aí o professor deseja aqui um ótimo sábado, que a gente fique com Deus, e é o mesmo desejo que eu tenho para você. Tá? Que Deus abençoe você e a sua família. Obrigado por me acompanhar aqui. Que esse estudo seja sempre uma lembrança vívida da esperança de que breve Jesus vai voltar. E a gente precisa estar firme na fé, transbordando de alegria, mesmo passando por tribulação, por dor, por sofrimento, ameaça de morte. E lembrar que não basta só estar salvo, a gente precisa trabalhar para salvar outras pessoas. Essa é a missão que nos foi dada. É assim que a gente demonstra uma fé ativa, vívida, porque a fé sem obra é morta. E a gente ensinando, pregando, o maior beneficiado é a gente mesmo, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Demonstra que você gostou curtindo, comenta, se inscreve aqui, tá bom? Clica no sininho para receber aviso, notificação. Compartilha esse estudo para a galera da igreja aí, para todos que querem aprender um pouquinho mais da Bíblia, de forma pedagógica, né? Aqui com o nosso guia, tá bom? Ajuda muito e só não aprende quem não quer. As tecnologias
O conhecimento está aí à disposição, basta a gente dedicar tempo agora, tá bom? Então, parabéns a você que acompanha todo dia e que Deus nos mantenha assim firmes e fortes até Jesus voltar, tá bom? Então, desde já, um ótimo sábado, né? Um dia da preparação é especial, que quando chegue perto da tarde você já comece a desacelerar para se relacionar com esse Deus maravilhoso que a gente tem, com o nosso Mestre Jesus, num dia especial, o dia da alegria, o dia que ele separou, abençoou, santificou, para a gente ficar intimamente relacionado exclusivamente com ele. Que privilégio, né? Então é isso. Eu guardo você amanhã, se assim Deus permitir. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.